Uma outra classe de materiais aí que a gente utiliza muito em compatibilidade, porque eles são muito utilizados aí para filtros e para diminuição aí de interferência conduzida principalmente, são materiais ferromagnéticos, tá? Então, a gente utiliza aí muito ferrites, etc. Então, esses materiais, eles têm algumas características, né, que também variam com a frequência, né? Basicamente, tudo em eletricidade varia com a frequência. Então, a gente precisa considerar isso também, principalmente porque a gente utiliza muito para filtros, né? Então imagina, eu estou projetando um filtro, estou projetando a frequência de corte do filtro, aí eu considero só o valor nominal do componente, do resistor, do capacitor, do indutor. Poxa, mas às vezes ele pode, em vez de estar funcionando como um capacitor, estar funcionando como um indutor, tá? Que é o oposto, é o dual, basicamente. Então, poxa vida, né? Eu não vou ter o funcionamento previsto. Então olha aqui, ó. Para materiais ferromagnéticos, as três propriedades principais dele é a saturação, ou seja, como que está a permeabilidade magnética aí. Então a gente já vai ver um gráfico que a gente vai ver isso aí acontecendo. Então ele satura. Quanto mais densidade de campo eu tenho dentro do meu material, vai chegar uma hora que ele satura e não consegue mais absorver todo esse campo, ele não consegue mais reter todo esse campo. Então esse campo começa a sair para fora do material, ou seja, ele atingiu a saturação. A resposta em frequência, ou seja, a permeabilidade, ela varia com a frequência, tá? E a habilidade em si para concentrar o fluxo magnético, né? Então aqui eu tenho um toroide com um condutor, né, enrolado aí no toroide. Eu tenho N de navio espiras, a minha corrente circulando aí. E aqui eu tenho um fluxo magnético, né, que é dado em Webers, retido aqui dentro. Ou seja, geralmente a gente faz isso daqui, né, para reter campo, para reter fluxo, para reter densidade de campo magnético. Então esse cara ele é ferromagnético. Se ele é ferromagnético, ele tem uma permeabilidade relativa que é muito maior que a do vácuo. Então por isso que aqui eu não estou colocando μ0, estou colocando a permeabilidade do material. Tá? Então μ, tá? μ é igual a μ0 vezes μr vezes μr, que seria a permeabilidade relativa, ou seja, quantas vezes isso aqui é um escalar, quantas vezes é maior que a permeabilidade do vácuo. E essa aqui é a grandeza em si. Isso é μ. Então, μ ele é igual à variação da densidade de fluxo sobre a variação do campo. Tá? Isso é μ. Posso ver aqui no eixo Y densidade, no eixo Y campo, né, que é Ni, tá? O campo magnético, quantidade de espiras vezes a corrente. Então, eu tenho a minha permeabilidade. Ó. Ele é o coeficiente de angular de uma reta. Porque até um certo ponto, ó, vamos dizer até aqui mais ou menos, ó, né, o meu μ ele é constante, a minha permeabilidade ela é constante. A partir de um certo ponto, ou seja, a partir de um ponto de campo, coloquei campo demais, o material não consegue mais absorver aquele campo. Então ele absorveu já aquela quantidade, daqui para cá ele já não consegue absorver tanto. Então o material saturou. Então tem que levar isso em consideração quando eu estiver projetando um filtro com ferrite, por exemplo, porque eu quero que o material absorva o campo. Só que a minha corrente é grande demais, então eu saturei o material, então ele não vai absorver todo o campo mais, ele não vai funcionar tão bem mais. Né? E aí lembrando que o elemento de circuito que a gente utiliza para representar essa absorção de campo magnético, né, essa retenção, é a indutância. Tá? Então, tá a fórmula da indutância. Isso aqui vocês já viram em circuitos magnéticos. Tá? Em circuitos magnéticos eu sei que vocês já estudaram, tá? Porque tá para trás aí na grade. Então, a indutância é o que a gente utiliza para representar essa capacidade de absorver o campo magnético.
mas eu tenho que lembrar que o campo varia, né? No caso aqui com o campo não, desculpa, a permeabilidade satura, né, com o campo. Então, dependendo da corrente, eu posso ter problemas. Isso não é muito comum para a gente, porque geralmente a gente trabalha mais com sinais, né? A gente somos engenheiros eletrônicos aí, a não ser que tenha alguém que comece a fazer placas aí para acionamento de motores, para acionamento de cargas de potência elevada. Então aí a corrente ela se torna grande e consequentemente o campo também. Então aí eu posso começar a ter saturação do meu material ferromagnético e aí ele não vai desempenhar tão bem quanto para correntes menores. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar, né, de não idealidade do componente ferromagnético. Então aqui agora temos a relutância, né? Então isso vocês também já viram lá em circuitos magnéticos, né? A relutância basicamente ela é ali análoga à resistência elétrica. Então ela é 1 sobre a permeabilidade do material vezes a área, né, da seção transversal. Então, se a gente for modelar isso aí com elementos de circuito, é como se fosse um divisor de corrente, né? Então a fração de fluxo magnético que permanece no core é como se fosse um divisor de corrente. Então aqui eu tenho a relutância do ar, né, porque eu vou ter um fluxo que vai ser perdido para o ar. Ó, se eu voltar aqui, eu tenho um fluxo que vai estar no ar e a maior parte dele, né, dependendo do valor de corrente, vai estar aqui dentro, porque é um material ferromagnético, ele tem permeabilidade muito maior que a do ar. Se for um material composto de ferro, por exemplo, essa permeabilidade é em torno de 1000 ou até mais do que isso vezes maior do que a do ar. Então ele vai puxar mais isso aqui porque é um divisor de corrente, né? Então ele vai ficar mais aqui no R-core, tá? Na relutância do core. Beleza? Porque a relutância é inversamente proporcional à permeabilidade. O core tem uma permeabilidade muito maior do que a do ar. Então essa relutância vai ser muito menor. Então esse cara vai ser muito maior do que esse cara. E a frequência, né, que é o nosso problema recorrente em todos os componentes. Então olha aqui, eu tenho 2 ferrites, um com liga de manganês zinco e um com liga de níquel zinco. Olha como os comportamentos são completamente distintos com a frequência. Então olha lá, geralmente quando eu estou usando um ferrite, eu quero que ele tenha a permeabilidade a maior possível, para que ele retenha energia do meu campo magnético dentro dele, não propague isso no meio, porque ele propagar isso no meio, na hora que eu levar o meu dispositivo para certificação, tá? A antena vai captar esse campo, porque esse campo não está ficando no ferrite, esse campo está sendo propagado no ar. Aí significa que o meu circuito ele está infringindo as normas. Então não é isso que eu quero. Eu quero que essa energia fique concentrada no ferrite. E aí olha lá, o de manganês e zinco, show de bola, ele tem 1200 de permeabilidade relativa, ou seja, a permeabilidade desse cara aqui, ó. Vamos escrever isso aqui. Não, mas aí eu não consigo escrever o símbolo. A permeabilidade desse cara aqui, ó, ela é igual a μ0, né? μ0 vezes quem? μr, tá? μr. Então ela é 1200 vezes a permeabilidade do ar ou do vácuo, que são praticamente iguais. Então show de bola, eu vou escolher a liga de manganês e zinco. O problema é que nas faixas de interesse, olha lá as faixas de interesse, em torno de 100 kHz a 30 MHz é a faixa de interesse conduzida. Na verdade 150, né? 150, tá aqui, ó. Olha lá, ó. Conduzido.
Então olha lá, como ele cai drasticamente, já cai abaixo da liga de níquel zinco. Então eu não posso crescer o olho aqui, ó, na liga de manganês e zinco, porque ele desempenha muito bem em baixas frequências. Porém, para filtros de MC, ele não é muito bom. Por quê? Primeiro que ele não tem um comportamento constante dentro da faixa, isso é um problema, né? Segundo que ele cai, é valor pequeno dentro da faixa. Então, para filtros de MC, eu deveria priorizar aqui ferrites de liga de níquel zinco, tá? Vai ser melhor, vai desempenhar melhor. Bom, então aí tem algumas características de ferrite, pessoal. Vocês já devem ter ouvido falar deles. Eles são muito utilizados em EMC, justamente para evitar problemas em emissões conduzidas. Tá? Então são materiais basicamente não condutivos, feitos de cerâmica, ligas aí diversas, tá? Que tem alta permeabilidade magnética, são muito utilizados para suprimir ruído, muito utilizado em filtros passa baixa, né? Então eles são bastante utilizados aí, principalmente em compatibilidade. Então às vezes vocês já até viram ferrites e não sabiam. Então, por exemplo, na ponta do cabo da fonte do laptop de vocês têm ferrite. É aquele cilindrinho mais gordo que tem ali perto do conector que liga no computador. Tá? Então, é desse tipo aqui, ó, ele envolve o condutor. Por exemplo, se você abrir o seu desktop e ele for um pouco mais antigo, ainda tiver cabo IDE lá dentro, você vai ver esse tipo aqui, ó. Então, na terminação do cabo IDE, aquele conector ele já é embutido com ferrite. Então, a gente tem diversos formatos. É justamente sempre envolvendo o condutor. Por quê? O condutor por si só, se tem uma corrente circulando nele, ele emite campo magnético. Só que eu não quero que esse campo saia do meu dispositivo, porque senão, na hora que eu levar ele para certificar, a anteninha lá do laboratório de certificação vai medir esse campo. Medindo esse campo, ele vai bombar a minha certificação, porque ele vai falar, olha, seu equipamento está emitindo radiação acima do limite. Então eu vou lá e boto o ferrite, por quê? Essa radiação vai ficar contida aqui dentro, ela vai ficar armazenada na forma de campo magnético dentro do meu ferrite, que tem alta permeabilidade magnética. Ou seja, tem alta indutância. Tá? E aí é que eu tenho várias, né, respostas em frequência de ferrites. Todos eles variam, tá, pessoal? Eu tenho que tentar pegar um que se mantenha o mais constante possível na faixa de frequência de interesse minha. Tá? Então, por exemplo, dentro dessa faixa de interesse do gráfico aqui no eixo X, esse cara não é tão bom, tá? Porque ele tem ele varia, né, aí de forma considerável. Então aqui já está até em termos de impedância, porque geralmente eu vou estar trabalhando com filtro, né? Eu não estou falando de permeabilidade mais, mas isso aqui tudo aí já embutiu na indutância, embutiu na impedância. Olha esse outro aqui, ó, né? Então eu preciso ver a resposta em frequência desses dispositivos. Por último, aí em circuitos digitais, né, eu não concordo muito nem de colocar isso nessa apresentação não, mas de novo, para, né, seguir a literatura base aí, até porque aquele lá é quase uma bíblia do assunto de MC, está dentro desse capítulo eu coloquei, tá? Então a parte de circuitos digitais a gente também tem alguns problemas. O primeiro problema é com relação ao sinal em si. Um sinal digital, ele é um sinal quadrado, entre aspas, né? Porque ele é um sinal transitório, a gente chama ele de quadrado. Quando a gente dá um zoom nesse quadrado, por exemplo, se eu der um zoom aqui, eu vou ver que ele não é tão quadrado, né? Isso aqui, na verdade, é uma rampa, né? Uma reta, tem um coeficiente angular grande, mas é uma reta, assim, não é perfeito, tá? É como esse.
Do ponto de vista de sistemas digitais, eu acho que alguns de vocês estão fazendo sistemas digitais comigo, outros já fizeram. A gente viu que isso daqui tem alguns problemas, né, do ponto de vista de sinais em si. Eu estou atrasando a minha transição, estou fazendo com que minha transição demore mais tempo. Então eu estou gastando tempo, né, que eu poderia estar, sei lá, aumentando a frequência do clock. E eu não vou poder. Porém, como na engenharia, às vezes as coisas, é sempre aquela história do cobertor estar mais curto, né, ser mais curto que devia. Do ponto de vista de compatibilidade eletromagnética, é o contrário. Esse cara aqui, esse cenário aqui, cenário 1, vou chamar esse cara aqui de cenário 1 e esse cara aqui de cenário 2. Cenário 1 é melhor do que o cenário 2 do ponto de vista de compatibilidade. Por quê? Tá? A densidade do espectro aqui é menor do que a densidade do espectro aqui. Eu preciso de vamos dizer assim, a amplitude dos senos e cossenos, se eu fizer a transformada de Fourier, a amplitude dos senos e cossenos para eu reconstruir esse sinal é menor do que a amplitude de senos e cossenos para eu reconstruir esse sinal, que é o que está mostrando aqui, ó. Aqui é uma transformada de Fourier, tá? Perceba que isso daqui, ó como é que fez mais. Olha como é que desceu mais íngreme aqui, ó, desceu mais rápido, ou seja, a amplitude dos senos e cossenos que reconstroem esse sinal são menores do que aqui, ó. Aqui desceu mais suave, ó. Tá? Aqui desceu mais suave. Então, a minha densidade espectral aqui é maior. Se a minha densidade espectral aqui é maior, significa que eu tenho mais frequências para emitir radiação eletromagnética no meio. Então eu tenho mais chance de bombar na minha certificação, de infringir os limites das normas vigentes. Tá? Então, do ponto de vista de compatibilidade, eu deveria sempre trabalhar com transições mais suaves, né? Se possível, eu deveria fazer o meu sistema digital funcionar com senoides, né? Ou pelo menos assim uma onda mais arredondada. Só que do ponto de vista digital, isso não é o ideal, tá? Mas se eu pudesse trabalhar com isso que eu fiz aqui agora, a minha densidade espectral cairia muito. E aí eu tenho menos chances de estar violando normas. Tá bom, pessoal? Então, só para vocês verem aqui, que eu tenho 3 ordens de grandeza de diferença. Aqui o meu rise time, né, isso aqui, eu estou com 1 nanosegundo e aqui eu estou com 1 microsegundo. Tá? Então, a densidade espectral vai ser completamente diferente. Outra coisa são os parasitas dos terminais dos chips, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um chip, né? Ele tem um pino, né? Um terminal. O que tem aqui dentro? Então, se eu fizer um modelo de circuito elétrico aqui dentro, é basicamente isso daqui. Então, eu tenho um inversor, ou um buffer, pode ser também, né? Que é justamente para eu tentar reconstruir o sinal, fazer o sinal ter força para ir para o mundo externo, porque aqui as grandezas, aqui os transistores são muito pequenos, então os parasitas são muito pequenos. A partir do momento que esse sinal ele vai sair para o mundo externo, as coisas são maiores. Aqui é o mundo macro. Aqui é um mundo quase quântico hoje em dia. É um mundo muito pequeno. As dimensões aqui são nanométricas. As dimensões aqui já são milimétricas. Então eu tenho 6 ordens de grandeza no mínimo de diferença aqui. Tá? Então as capacitâncias, os parasitas aqui são muito maiores no mundo externo. Então para isso eu preciso de um buffer para dar potência para o meu sinal conseguir transitar no mundo externo. Senão ele sairia daqui e já sumiria. Tá? Por quê? Porque não tem potência. Então, primeira coisa. Depois, esse pino ele vai ter resistência parasita, ele vai ter indutância parasita,
ele vai ter capacitância parasita, que é o mais relevante. Ele vai ter mais resistência parasita. Tá? Então, basicamente, isso daqui é o meu pino. Basicamente, isso daqui é o meu pino. Aí ele vai atravessar o que, pessoal? Aí ele vai atravessar uma linha de transmissão. Uma linha de transmissão. Que tem indutâncias e capacitâncias. E tem resistências também, porque a linha de transmissão aqui é com perdas. A gente viu o modelo sem perdas para a gente ver o efeito oscilatório piorado, né? Mas essa aqui é com perdas. Então aqui é a linha de transmissão. Por último, então ele vai atravessar aqui uma linha de transmissão, né? E aí vai chegar em outro chip, que tem um outro pino. Então esse outro pino também tem um modelo similar aqui, ó, né? Que seria esse cara aqui, ó. Tá? E aqui é um outro pino, né? Então esse sinal está indo para um outro chip. Beleza? Então esse é um modelo aí de parasitas de pinos. Tá? Geralmente o fabricante ele fornece o que a gente chama de modelo IBIS, IBIS Model. Tá? Igual o Hotel IBIS lá, mesmo jeito que escreve. Dentro desses arquivos a gente tem a modelagem dos parasitas dos pinos. Tá? Algumas das vezes esses arquivos eles não são em formato legível pelo ser humano, tá? Até por uma questão de segredo industrial. Tá? Por quê? Porque o fabricante não quer que você tenha noção dos valores dos parasitas lá dentro. Tá? E aí muitas das vezes a gente até tem que usar valores mais genéricos. Tá? Mas, por exemplo, a Texas tem modelos IBIS lá dos chips dela. Os outros fabricantes provavelmente também. É que eu tive mais experiência em trabalhar com chips Texas, tá? Mas os outros também têm. Então a gente já viu que, ó, se eu tenho linha de transmissão, de qualquer jeito eu já tenho ringing. Só que aqui é pior, porque lá na aula passada e retrasada, nós vimos o efeito de ringing numa carga resistiva. Aqui a carga não é resistiva mais. Ó. Aqui a carga é uma impedância. Ela tem indução, tem capacitância. Então olha lá, o meu sinal, ó, na hora que ele chega do outro lado, ó, ao invés de estar bonitinho um degrau, né, eu tenho o atraso da linha, né, aqui é o atraso da linha. Aí, em vez de chegar isso daqui, né, igual foi transmitido, né, isso aqui que foi transmitido. Não, desculpa, fui muito. Isso aqui que foi transmitido. O verde é o que foi transmitido. Mas o que vai ser enxergado na carga é toda essa oscilação. E aí vem tudo aquilo que a gente discutiu. Eu posso queimar o chip, porque eu posso ter um overshoot muito grande. Ou eu posso ter problemas lógicos, né? Porque, sei lá, eu poderia ter tido, ao invés de ter tido isso para assim, eu poderia ter tido isso assim, ó. E aí eu interpreto o nível lógico errado. Então, aqueles problemas já discutidos anteriormente. Tá? E aqui tem algumas considerações finais. Pô, beleza, o buffer, ele ajuda a reconstruir o sinal. Por isso que eu tenho buffer aqui, ó, né? Na saída do meu pino aqui e na entrada também. Às vezes eu tenho repetidores, dependendo do comprimento dessa linha, eu preciso ter repetidores. O repetidor basicamente são buffers, inversores ou não, tá? Então eu preciso do quê? Desses buffers, para reconstruir o sinal, senão eu perdi o sinal. Que ele vai se perder na linha, nos parasitas da linha, tá? Só que qual que é o problema deles? Toda vez que eu fizer um buffer, eu tô sharpening, né? Eu tô... Como é que fala isso em português? Eu tô afiando isso aqui de novo. Então o meu sinal, que já começou a se dissipar nos parasitas, então ele já está meio assim, né? Já está meia boca, com as bordas bem arredondadas, né? Por causa dos parasitas. Ou seja, a minha densidade espectral está ficando menor. Quando eu passar ele por um buffer, eu reconstruo ele de novo.
Então ele fica assim de novo. E aí eu aumento a densidade espectral novamente. Tá? Então eu não posso fugir deles, porque senão o meu sinal não chega onde tem que chegar. Mas ele complica a nossa vida aí em termos de compatibilidade. Se eu pudesse trabalhar com uma onda senoidal apenas fundamental, seria muito melhor. O problema é que os nossos sistemas digitais eles trabalham com ondas quadradas. E aí vocês viram lá em EDO, quando eu passo a transformada de Fourier numa onda quadrada, eu tenho uma soma infinita das componentes ímpares. Né? Primeira harmônica, terceira harmônica, quinta harmônica, sétima harmônica, nona, 11ª, 13ª, assim até o infinito. É claro que se eu pegar ali até a sétima harmônica, eu já reconstruo aí 99% do sinal. Né? E as outras harmônicas, a nona, a 11ª, elas têm potência muito pequena. Então elas praticamente não interferem numa certificação, tá? Porque tem pouca potência. Mas de qualquer forma elas estão presentes. Ruído, né? O ruído também, o ruído pode se acoplar até em linhas que não transportam sinal. E aí pior, uma vez que ela se acoplou ali, ela pode propagar em outras linhas por efeito de crosstalk, por efeito de radiação, que a gente vai ver mais para frente também. E variação de lotes, né? Então na variação de lotes, o valor nominal dos componentes muda. Então o parasita também vai mudar bastante. Né? O valor nominal muda, imagina os parasitas. Então isso também são desafios aí em circuitos digitais. Por isso que a gente precisa trabalhar direitinho. Né? Geralmente a gente modela lá, por exemplo, no quartzo, né? E deixou de saber se o meu sinal vai chegar lá no outro lugar. Então, quando eu faço uma placa de circuito impresso, pessoal, basicamente o que eu vou fazer é, eu vou criar sinais aqui, emulados, né? Eu vou emular sinais que saem de um pino e eu vou ver não o comportamento lógico do meu sistema, não é isso que eu quero ver, porque isso eu já modelei, já testei, já validei, porque eu já estou fazendo a placa. Mas eu quero ver o comportamento de um pino ao outro pino. Eu quero ver isso aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó. E aí eu tenho diversas ferramentas para analisar isso, que a gente vai ver mais para frente, como diagrama de olho, etc. Vamos finalizar a aula aí